Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar essa uma nova série. Será sempre uma série por semana, tá bom? Hoje vai ser sobre Salmos, o livro de Salmos. Mas não se assustem, não vamos estudar todos os salmos um por um, não, porque senão não teríamos que ter muito tempo para que isso pudesse acontecer. Imagine só o Salmo 119, não é verdade? Nós vamos estudar o livro de Salmos como um todo. O livro de Salmos, dentro de uma expressão hebraica, ele significa o livro dos louvores. O que é o livro dos louvores? É o inário. Era o inário do povo hebreu. Nós temos hoje vários inários. Temos o cantor cristão, temos o HCC, temos o adventista, temos a harpa cristã. Há um sem número de inários. E o povo hebreu tinha o seu inário também. E seu inário era o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Desde o primeiro salmo, que foi escrito por Moisés, até o último Salmos. Ele, então, levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Não foram muitas as pessoas que escreveram o livro de Salmos. Nós costumamos dizer que o livro de Salmos foi escrito por Davi. Vejam, o livro de Salmos tem 150 salmos. Davi escreveu 75 salmos, quer dizer, a metade dos salmos. Os salmos que Davi escreveu representam a vida dele. São salmos de confissão, são salmos de arrependimento, são salmos de alegria, são salmos de vitórias depois da batalha, salmos de amigo, salmos de um rei, salmos de um pastor e salmos de um músico, que Davi era músico e ele acompanhava os seus salmos com a sua harpa. Mas pensemos, todos os salmos não são de Davi. Salomão, seu filho, por exemplo, escreveu 2 salmos. Existe um personagem na Bíblia chamada Asaf, que escreveu 12 salmos, e nós poderíamos dizer que Asaf era o ministro de música do povo. Ele era quem regia o coro, ele era quem ensinava aos músicos. Ele era o responsável pelo trabalho que hoje em nossas igrejas nós dizemos que é o ministro de música que faz. Ele escreveu 12 salmos. Havia um levita, vocês sabem que levita eram sacerdotes, né? Havia um levita chamado Coré, que os filhos dele escreveram também alguns salmos, vários salmos. Não temos quantos, mas escreveram vários salmos. Como eu disse a vocês, Moisés escreveu um salmo, por sinal um salmo que muitas pessoas gostam muito desse salmo, que é o Salmo 90. E no livro de Reis, há uma citação de uma pessoa chamada Etã. E essa pessoa, Etã, escreveu o Salmo 89. O rei Ezequias escreveu o Salmo 116. Há também um conjunto de salmos chamados os Salmos da Subida, e são os Salmos 120 ao 134. Eles foram escritos basicamente por Davi e pelos filhos de Coré e por Asaf. Esses eram os salmos que os judeus cantavam
enquanto subiam para Jerusalém. Eles subiam as trilhas do Monte Sião, e enquanto eles subiam as trilhas do Monte Sião, eles iam cantando. Daí que vocês veem salmo que dizem assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um dos salmos da subida. Outro diz assim, é o Salmo 121. De onde me olho para os montes, de onde me virá o socorro. Então, se vocês lerem esse Salmo 120, 134, a 134, vão notar que é salmos que levam sempre o pensamento para o serviço do Senhor. E há 21 salmos que não são identificados os seus autores. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. Por que 5 partes? Quando a tradição judaica foi fazer, segundo a tradição judaica, quando foram fazer a divisão dos livros dos Salmos, porque era um livro muito grande, eles resolveram dividir esse livro em 5 partes. Por que 5 partes? Porque eles queriam que essas partes correspondessem ao Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Era como se fosse uma homenagem, uma honraria ao Pentateuco. A Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, por exemplo, Salmos 1 a 41, estava homenageando Gênesis, 42 a 72, Êxodo, 73 a 89, Levítico, 90 a 106, Números, 107 a 150, seria Deuteronômio. Sem dúvida alguma que o livro dos Salmos é um dos livros mais preferidos por todos os cristãos. Mesmo que os cristãos não conheçam a Bíblia profundamente, leiam a Bíblia, mas tem uma certa ligação assim, espiritual, de amor, de inspiração com os livros dos Salmos. Porque esses cânticos são cânticos de adoração, são cânticos de inspiração, são cânticos de confissão, de pedido, de arrependimento, de súplica, de louvor. Esses cânticos são. Vamos encontrar todos os aspectos da nossa vida cristã, nós vamos encontrar este salmo. Vamos encontrar em algum salmo. Qual é o seu salmo preferido? Manda dizer para mim. Depois que você ouvir essa mensagem, no comentário, coloca: meu salmo preferido é tal salmo, tá bom? Pode ser assim? E amanhã nós vamos continuar vendo o livro de Salmos e vocês vão descobrir, assim, maravilhas, minúcias, detalhes deliciosos acerca do livro de Salmos. Até amanhã, então, tá bom? E vai lá no meu canal no YouTube, Mestre Madeira, e se inscreve. Quando cada um de vocês se inscreve, eu fico muito, muito feliz. Até amanhã.